Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só respondendo a uma dúvida, né, no curso, pedi para se falar um pouco de periodização, tá? E a gente sabe que no treinamento funcional, né, segue uma sequência de prioridades aí, né, a estabilidade, mobilidade, como ênfase na primeira fase, para depois poder dar ênfase à força, né, para por último a gente dar ênfase aí na potência. Tá? Então, pensando nisso aí, a gente pensando nessa transição, estabilidade, mobilidade, força, a gente tem que pensar também nessa estabilidade das articulações que necessitam ter estabilidade, na capacidade do indivíduo de se estabilizar também, né? Usar bem a cava dos pés, tal, ter mobilidade nas articulações que precisam ter mobilidade, aprender a criar esse momento de tensão para a partir daí produzir força. Tá? Então também é uma maneira de enxergar a forma de fazer essa transição, né, de estabilidade, mobilidade, força, potência. Né? Então eu não vou conseguir ter uma excelente produção de força se eu não consigo seguir esses primeiros passos. E ainda em relação a pensar nesse planejamento, a gente tem a questão aí de como quantificar, né, ou como ordenar isso aí. Então, primeiro a gente precisa criar o drive motor, né? Criar essa excelente comunicação entre o sistema nervoso central, placas motoras, né? Todo um drive motor, né? Uma comunicação do sistema nervoso central para que esse movimento seja bem feito dentro de um padrão e com uma possibilidade de uma excelente produção de força. Depois a gente começa a aumentar um pouquinho essa sobrecarga, tá? Ainda pensando em consolidar esse drive motor. A partir do momento aí que eu consigo produzir força de forma eficiente, eu consigo trabalhar a potência. E a potência é uma tradução da força de tal maneira que o indivíduo seja capaz de produzir a maior força possível, no menor tempo possível, com o menor gasto energético. E tudo isso vai depender de drive motor, de consolidação desse drive motor. Então, por isso que a gente fala, né, por isso que a gente fala que essa primeira fase a gente dá ênfase, mas não é excludente. A gente dá ênfase à estabilidade e mobilidade. E já com algumas situações de padrão de movimento aqui transitando entre a primeira e a segunda fase, para depois a gente dar ênfase à produção de força. Essa transição aqui, tá? Ela leva ali um tempo, né? Então a gente pode colocar que na prática a gente deve pelo menos, né, tentar ali ter umas 4 semanas, se for um ambiente de circuito de treino, um ambiente de CT, de treinamento funcional, onde os clientes frequentam ali 3 vezes por semana, eles vão ter ali em torno de 12 sessões, né, para ir passando por essa fase da estabilidade e mobilidade, e a gente pensa aí mais umas 2 semanas, fechando as 6 semanas, onde começa a ter um pouquinho mais de ênfase no padrão de movimento, e a partir da 7ª, 8ª semana a gente começa a ter um pouco mais de sobrecarga, tá? E aí quando a gente fecha ali 4 a 6 meses, é onde a gente começa a dar ênfase ao trabalho de potência, tá? Ou seja, vamos lá. Eu vou ter, né? Vamos lá, eu vou ter a seguinte realidade. Vamos fazer uma suposição aqui, tá? Eu tenho ali as 4 primeiras semanas, tá? Onde eu vou fazer o quê? Meu tempo de sessão de treino muito provavelmente vai estar bem ocupado com a fase ali de aquecimento, preparação de movimento, uma fase que dê ênfase à mobilidade e estabilidade. Já no segundo momento, eu vou ter ali uma parte da minha sessão ali de treino, né, com ali o padrão de movimento propriamente dito, mas não deixando de dar ênfase à estabilidade e mobilidade.
Só que aqui eu já começo a trabalhar com o padrão de movimento propriamente dito. E esse restante da sessão eu uso para volta calma. Que na verdade eu posso até diminuir aqui um pouquinho mais, tá? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais, aumentar essa parte principal aqui, tá? Vou pegar uma borrachinha aqui. E essa parte final aqui eu faço a minha volta calma. Então eu estou ali em torno, pelo menos, de umas 4 semanas, tá? Umas 4 semaninhas, para que eu possa, né, começar a consolidar essa criação desse drive motor. Quando eu vou ali para a quinta e sexta semana, aí eu vou ter ali essas semanas com uma divisão um pouquinho diferente. Essa parte de preparação, de aquecimento, pensando ali na mobilidade, ela começa a diminuir um pouco. E a parte principal do treino, essa parte de início aqui de aquecimento, de estabilidade, de mobilidade, ela começa a diminuir um pouco. E essa parte principal, onde a gente vai trabalhar o padrão de movimento, ela começa a ter um pouco mais de ênfase, tá? Onde eu começo a usar mais os padrões de movimento que começaram a ser aprendidos aqui e consolidados nessa transição dessas 4 semanas para essa quinta, sexta semana, tá? A partir daí, eu começo nas semanas seguintes, a parte principal começa realmente a ter uma maior ênfase até fechar ali uns 6 meses, tá? Uns 6 meses. Isso nós estamos falando no planejamento semanal, tá? E o planejamento sessão a sessão? Eu sugiro, tá? Como eu uso com meus clientes, que a gente tenha uma elevação de intensidade durante a semana, tá? No atleta, geralmente a gente faz o contrário, a gente começa a segunda-feira bem pesada, né, intensidade mais alta, e vai baixando essa intensidade no decorrer da semana. Para o cliente fitness, né, para o cliente que está buscando qualidade de vida, saúde, a gente acaba fazendo ao contrário. Então eu tenho a semana aqui, tenho 3 sessões, então eu tenho uma certa intensidade aqui na segunda, eu tenho intensidade um pouquinho maior aqui na quarta e eu tenho intensidade um pouquinho maior aqui na sexta. Como eu consigo trabalhar nessas primeiras semanas, como eu consigo trabalhar com um pouco mais de intensidade, tá? Um pouco mais de intensidade na sexta-feira, se o padrão de movimento ainda não está tão legal. É aqui onde a gente dá mais ênfase aos exercícios, por exemplo, de deslocamento, de mudança de direção, tá? Exercícios que têm uma leve pliometria, por exemplo, como o polichinelo, né? um burpee adaptado com a mão no banco, se eu estou numa praça, por exemplo, ou se eu estou na academia, a mão ali no banco, para não ficar totalmente no chão. Então eu uso exercícios que a execução tem uma dificuldade motora menor, mas tem um metabolismo que maior, assim, um gasto, né, calórico assim maior, vamos dizer assim. Então eu consigo aumentar um pouquinho essa intensidade na sexta-feira. Para quê? Para meu aluno aqui sair animadinho aqui na sexta e na segunda-feira ele está aqui com a gente de novo. E eu vou respeitando progressão de carga, tá? Como eu consigo controlar isso aqui na prática de maneira fácil, né? Eu vou ensinando meu aluno, minha aluna, meu cliente ou minha cliente a usar a PSE, percepção subjetiva de esforço. Então aqui eu tenho que estar ali com 5, 6, aqui 6, 7, mais ou menos, podendo chegar até um 8, e aqui eu vou estar de 8 para cima, 8 ou mais.
tá? Então, desde o começo lá, lembra, tudo vai lá na base, tudo vai lá no começo. Desde o comecinho eu ensino o meu cliente a usar a PSE, eu até faço uma plaquinha, alguma coisa desse tipo, pode até ser grande, com banner colocado lá no local de atendimento, onde eu faço uma PSE simples, um Borg adaptado, por exemplo, que é de 1 a 10, né? Uma PSE de Foster, uma PSE de Borg, de Omni, uma PSE de 1 a 10, bota até umas carinhas do lado para eles identificarem, né, qual é a mais pesada. 1 é totalmente leve e 10 é totalmente pesado. E a partir daí eu consigo fazer esse controle dessa intensidade, né? Pensando que eu vou estar ali, né, trabalhando com qualidade de vida, eu não vou estar fazendo uma pesquisa científica, eu não vou estar trabalhando com performance. Então eu consigo de maneira simples, né, fazer um controle de intensidade. Claro que se eu tenho mais recurso de ter um monitor de frequência cardíaca, aí são outras situações, tá? Mas com o básico a gente consegue muita coisa, tá? Então, pensando aqui nas semanas, 4 semanas mais ou menos, podendo ser mais um pouco, vai depender muito da clientela, de como a clientela responde ao aprendizado do padrão motor. Eu dou muita ênfase nessa primeira fase, onde eu vou estar ali com estabilidade e mobilidade, né, sendo bem, né, exigido. Nesse segundo momento da sessão, na parte principal da sessão, propriamente dito, eu vou estar ali, né, ensinando padrão de movimento, eu vou estar ensinando a criar momento de tensão. Então, eu vou estar trabalhando com esse progresso. Quinta, sexta semana, eu já começo a incrementar um pouco mais de intensidade nos exercícios que tem força. Da sexta semana, sétima semana em diante, até uns 6 meses, aí eu vou dando um jeito de incrementar a força, de incrementar a sobrecarga. E essa sessão, ela não vai ser necessariamente só exercícios de força, agachamento, apoio, não. Ela também tem seu momentozinho ali, principalmente na sexta-feira, como a gente conversou, de ter ali os exercícios, usar uma escadinha, usar um deslocamento com o cone como referência, né? Usar ali uns polichinelos, algo que faça essa frequência cardíaca subir e essa PSE subir, para que no final da semana, né, eu tenha essa progressão de intensidade de carga, tá bom? Então, por que esse controle aqui é legal através da PSE? Porque quando o aluno vai se adaptando, o cliente vai se adaptando, o esforço que ele fez na semana retrasada, por exemplo, vai dar na sexta-feira, se for o mesmo, vai dar um PSE baixo, um PSE que eu não quero na sexta. Então é sinal que eu já tenho que aumentar a intensidade. Então eu consigo ir aumentando a intensidade do treino por uma simples PSE. Desde que eu ensine lá no começo, pessoal, a partir de hoje nós vamos começar a usar esse controlezinho aqui de percepção subjetiva de esforço. É importante para que vocês tenham resultado, aí a didática é com vocês. E começa a implantar se você ainda não usa. Se você já usa, perfeito, ótimo. E aí você consegue fazer esse controle, tá bom? Espero ter clareado um pouquinho mais essa relação aí em relação à periodização, tá, no treinamento funcional. Tá joia? Para que vocês possam aplicar aí na praça, na praia, né, em ambientes abertos, dentro da própria academia, nas salas de circuito, nas salas, desculpa, de treinamento funcional, você também vai poder utilizar. E uma outra forma também de aumentar a intensidade é o próprio circuito, que é uma das formas de se utilizar o treinamento funcional, tá? Então, que tenha dado uma clareada aí, né, ajudado vocês nesse sentido, tá bom? Então, até uma próxima, pessoal. Valeu!